Olá, amigo do Portal Livre, Eduardo Brasil falando. É um prazer estar com vocês. Hoje eu tenho uma pessoa mais que especial, a minha amiga Beth Grunwald, presidente da ACP, nossa ação comercial. Mas antes de mais nada, eu vim dar os agradecimentos aos nossos patrocinadores aqui do Portal Livre, do Business e Negócios. A XP, do nosso amigo Márcio Baiano, da Ação Brasil, Lauro Casagrande, da SegSat, e a The Wine, esse vinho maravilhoso que nós estamos degustando aqui com a Beth, do nosso amigo Fred Smith. Beth, um prazer estar contigo, é uma honra ter uma pessoa como você aqui, uma pessoa que representa uma entidade mais do que centenária, que é a ACP, e acima de tudo, uma pessoa muito especial, tá? Obrigado pela tua participação aqui com a gente. Poxa, eu que agradeço aí muitíssimo a gentileza do teu convite, eu que me sinto honrada em estar aqui com você, com a equipe da Leal, que a Leal é um parceiro maravilhoso, então agradeço muitíssimo, ainda mais numa semana especial, que é a nossa Semana de Sírio, que já estamos em festa. Então, que bom estar aqui com vocês. O Sírio é o Natal do Paraense. Falando em Natal do Paraense, a cidade respira Sírio de Nazaré, já que você começou por aí. Como é que fica o ambiente de negócio na cidade nesse tempo? Como é que fica a ACP? Ela tem alguma ação? Muda alguma coisa na pauta, na rotina do dia da ação comercial? Fala um pouco pra gente sobre isso. Olha só, a Semana do Sírio, aliás, não só a Semana do Sírio, um pouquinho até antes do Sírio, realmente a cidade fica nervosa, fica feliz, fica alegre, mas fica nervosa. Então o movimento, ele aquece. Ele aquece porque a gente tem mais compras, as pessoas, como você falou, é o Natal do Paraense. Então, a gente se prepara, as pessoas compram roupas, as pessoas compram equipamentos, as pessoas vão mais ao supermercado. Então, no setor produtivo, é um momento bem importante para o ambiente de negócios, o momento do Sírio. E, claro, na CP não é diferente. A gente tem um movimento de muitas atividades, tá? Claro, vai chegando um pouquinho mais perto, as pessoas vão se organizando internamente nas suas famílias e diminui um pouco a atividade dentro, mas a gente ainda está aí no movimento bem importante, de muita coisa acontecendo. Hoje a gente fala em Beth Grunwald, a gente associa imediatamente a ACP. Beth, tem quanto tempo de casa? Quanto tempo de ACP? Conta pra gente. Olha aí, eu tenho quase 30 anos. Quase 30 anos, você sabe que eu comecei a minha vida numa instituição financeira, passei 20 anos como analista financeira, como analista de projetos. E chegou um dia que eu achei que eu queria um pouquinho mais. E aí decidi entrar num plano de demissão voluntária naquela época, aí decidi empreender. Montei uma consultoria empresarial naquela época. E nesse momento que eu saí do banco, eu imediatamente já conheci e procurei a associação comercial. E eu te digo, Eduardo, que foi um divisor de águas na minha vida. Com certeza eu sou uma empresária melhor, eu sou uma pessoa melhor a partir de todo esse movimento que eu encontrei no associativismo, no estímulo ao empreendedorismo, na capacitação. Então a associação comercial tem um papel muito importante na minha vida mesmo. São 30 anos que eu respiro e que eu amo aquela casa. É um legado, né, Beth? E que tu tá deixando a tua marca lá, sem dúvida nenhuma. E a associação, com certeza, eu posso falar que eu acompanho ela um pouco mais de perto nos últimos anos. Ela é uma antes da sua presidência e uma depois. Muita gentileza sua. A gente tem que falar a verdade, né, Beth? Sabe disso. Não que nós tivemos grandes presidentes, ela vem um histórico, mas com certeza deixou a tua marca lá. Tu foi a primeira mulher presidente da CP ou não? A primeira mulher em 202 anos. Quando eu assumi, a CP tinha 202 anos, hoje temos 205, e foi a primeira mulher a presidir a Associação Comercial. Isso é uma honra, né? Uma honra, num mundo machista e numa terra machista. Ainda bem que as coisas estão avançando, a mulher cada vez está ganhando espaço. É verdade. Trazendo o seu diferencial todinho, a sua competência, que é diferente da competência masculina, são complementares, no meu modo de entender. Isso é muito importante. Tu vai para o segundo mandato, já é teu segundo mandato na CP? Eu já estou no primeiro ano do segundo mandato. Nosso mandato na Associação Comercial é de 2 anos, por mais 2. Hoje é o melhor dia para começar a investir. Como diz o poeta, o tempo não para. Seja, realize. Ação Brasil. Seu investimento a gente faz acontecer. Perfeito. Com reeleição de mais 2. Esse é o nosso Então, tu está na sistema. metade do segundo. Estou no terceiro ano. Está no terceiro ano. Assumi, na verdade, em abril. Em abril. Beth, fazendo um balanço, tem 3/4 já como presidente. O que tu viu quando tu assumiu a CP e o que a CP é? Eu vou te falar uma pergunta complexa.
como tu recebeu no teu ponto de vista, como ela está hoje e como tu quer entregar a CP para frente, a gente sempre olha para frente, para os próximos anos. São 3 perguntas em uma. Não é fácil. Uma pergunta complexa. Eu tenho quantas horas? Mais 3 horas? Estou brincando, mas olha, assim, eu digo sempre, sabe, Eduardo, que a história da associação comercial ela é uma história muito densa. A associação comercial é uma entidade muito importante para a cidade. Para você ter uma ideia, a maioria das entidades empresariais nasceram dentro da associação. Então, a associação comercial realmente constrói e é partícipe ativa de toda a história, não só do comércio, porque hoje nós somos uma entidade multissetorial há muito tempo. Isso é importante falar para o nosso ouvinte. Não somos mais só comércio, hoje a gente tem na nossa base comércio, serviços, indústria e agro. Então eu te digo assim, toda a nossa história ela é construída a partir de muitas mãos. Então às vezes a gente diz assim, poxa, aconteceu isso de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra, porque isso é uma construção e você chega e bota a cereja do bolo, claro, né? Mas só que você não fez sozinha aquele bolo. E é exatamente essa é a nossa história. Nós tivemos presidentes muito importantes, pessoas que passaram pela nossa história e que cada um deixou a sua contribuição. Então eu te digo com muita humildade que eu assumi no momento depois de uma pandemia, né? A gente tinha passado só um pouco mais para a sociedade e para as empresas especificamente. Exatamente, nós sofremos igualmente na pandemia, porque não é que se fechou porta, mas a gente também perdeu muito associado, a gente também perdeu muito ritmo. Então a gente teve que um pouquinho que se reinventar, um pouquinho que se reorganizar e que se reconstruir novamente, para que a gente coloque a CP no lugar que ela merece estar, que é o de protagonismo mesmo, que é de uma entidade complexa, que é uma entidade que tem muitos braços dentro. Então eu te digo assim, eu tenho muita coisa que eu ainda quero fazer e que, claro, que eu não vou conseguir fazer nesses 2 anos. Mas vai poder plantar, pelo menos. Mas a gente planta. Esse é o grande foco. Algumas pessoas plantaram para mim e eu colhi e eu estou plantando para os que vêm atrás colherem. Portanto, essa é a nossa história. E eu não te digo assim, a gente teve um mais importante que o outro. Cada uma das pessoas que me antecedeu foram significativamente importantes para a CP estar hoje no lugar de protagonismo que ela está. Perfeito. E Beth, falando em ACP, eu vou te fazer eu quero fazer que tu reflita sobre isso. Qual é o papel da ACP, o que ela pode fazer ou pode colaborar, tu falou implantar para deixar um legado. Então isso me associa rapidamente à COP30, que 2025 está aí na porta, novembro, segundo semestre de 2025 está na porta. Qual é o papel que a CP pode ter como um partícipe efetivo, um indutor para o sucesso da COP30? Porque todo mundo pergunta, Beth, o que tu acha sobre a COP30? Tu vai falar um monte de coisa, mas eu quero entender o que a CP pode de alguma forma colaborar ou dizer até não, isso aqui não faz sentido e vamos pôr aqui. Quais são as ações afirmativas ou não que a CP pode estar fazendo Olha, Eduardo, nesse momento? A gente tem tido um movimento muito intenso desde o momento em que nós tivemos a certeza de que a COP iria acontecer no Pará, no Brasil, no Pará e em Belém. Eu te confesso que eu sou uma pessoa de natureza otimista. Eu sou. Até que as coisas deem muito errado, eu sempre ainda acredito que elas vão dar certo. Integração e praticidade na palma da sua mão. Invista na segurança do seu futuro. Conte com a SegSat. Então eu realmente imagino, sinto e vejo esse momento como um momento especialmente importante para o Estado, para a cidade e para a região. Então imediatamente quando nós tivemos essa certeza que o governador nos disse que efetivamente estava concretizada a ideia da COP ser em Belém, a gente começou a trabalhar no seguinte sentido: a gente precisa mostrar um pouquinho para o nosso empreendedor, para o meu associado e para a sociedade que isso é uma grande oportunidade. É uma janela, eu não sei nem se é uma janela, gente, eu acho que é um portal imenso de oportunidade
Que talvez não volte, né? Você atravessar o portal, a gente não volta. Pronto, eu acho que é isso. Eu te confesso que eu tenho 66 anos, então Eu diria que tem 30. eu olho para trás e eu não me lembro de um momento tão importante, tão fértil como a gente está vivendo agora. O sol está virado para a Amazônia, para o Pará. De oportunidades, eu te digo assim, dificilmente nós teríamos o nível de investimento que nós estamos tendo hoje no Estado se não fosse o advento da COP. Dificilmente nós teríamos a visibilidade nacional e internacional que nós estamos tendo hoje se não fosse a COP. Dificilmente a gente teria tantas oportunidades como estão aparecendo se não fosse a COP. Então, o nosso trabalho na CP tem sido muito de demonstrar isso, de trabalhar para melhorar o ambiente de negócios, que afinal, essa é a nossa grande missão. Se você me perguntar por que a associação existe, em uma frase, eu te diria, para estimular e melhorar o ambiente de negócios. Essa é a nossa missão, esse é o nosso maior papel. Sem dúvida. E de posse dessa imensa oportunidade que nós estamos vislumbrando, a gente tem trabalhado em várias frentes. Nós temos uma Câmara Setorial de Turismo que tem estimulado muito. Hoje a gente tem cerca de mais de 40 linhas dentro da cadeia produtiva do turismo. A gente tem estimulado muito isso para que o setor de turismo se estruture, se organize, porque é uma vocação da cidade e que a gente nunca investiu muito, essa é a grande verdade. O turismo em Belém, especificamente, sempre foi um turismo de negócios, executivo. Justamente, muito pífio e o nosso potencial não como esplêndido. Um potencial de conhecer a cidade ou de conhecer, ser a porta de entrada para o Pará ou para a Amazônia. Perfeitamente, perfeitamente. Aliada à Câmara Setorial de Turismo, nós temos uma Câmara Setorial de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que a gente está trabalhando muito na educação ambiental e em ações para que a gente, de repente, nós nos demos conta que é uma pauta super interessante, o lixo. O lixo nunca foi pauta. O lixo sempre era aquela coisa que a gente queria se livrar. Você tem um saco de lixo na sua casa, você quer se livrar dele, mas nunca se pensou e se discutiu em como tratar os resíduos, em como a gente ter efetivamente como é que isso vai ao meio ambiente, como é que a gente pode diminuir isso. Então a gente começou a discutir pautas que não eram frequentes e tão comuns dentro da associação. Não só do dentro ecossistema da associação, como um todo. Dentro do ecossistema e dentro da sociedade como um todo. A gente tem uma Câmara Setorial de Mercado Imobiliário e de síndicos e condomínios que a gente tem estimulado muito, que as pessoas entendam que colocar os seus imóveis numa plataforma como Airbnb, Booking é uma oportunidade. Nós estamos estimulando que os hotéis, os bares e os restaurantes se estruturem, ampliem. Nós temos estimulado e discutido com as instituições financeiras taxas mais competitivas para que esse momento seja mais importante e mais produtivo para os nossos associados. Ou seja, a gente está com uma série de ações junto à Prefeitura, junto ao Governo do Estado, junto ao Governo Federal, porque eu entendo que esse é um movimento de todos nós, Eduardo. De todos nós, inclusive da sociedade, que a sociedade precisa se apropriar da importância que é ter um evento como a COP. A COP é um mote, né? A COP é um mote para a gente poder se desenvolver como empresário, se desenvolver como pessoas. Eu sempre digo, eu faço uma comparação, nem minha, eu não vou rodar segredo, de um grande amigo meu, do Fábio Guarnieri, que é paulista. O Fábio é da Dom Cabral e ele é da Lumit. E a gente sempre discute, ele fica em São Paulo, também ele cuida do Barueri, Alphaville e o norte é dele. E é uma discussão que eu tive com ele em São Paulo, tomando um vinho, obviamente, é o seguinte: o Pará geralmente é um dinheiro mais velho, na minha leitura como advogado, societário, que os empresários querem o CPF forte, historicamente, o CNPJ mais ou menos. Manaus é uma terra, de certa forma, mais nova, em que o CNPJ, aquele cara que veio de baixo, construiu e quis se profissionalizar, é um CNPJ mais forte e um CPF mediano. Então, um dos meus trabalhos aqui no Pará, onde eu estou, que é minha terra, onde o Fonseca Brasil nasceu, é incutir um pouco que tu faz isso, esse caminho de profissionalização. Isso parte por uma questão de mudança de mentalidade. É verdade. Claro que tudo é importante, a informação,
como você vai agir ou o que a CP faz, mas se você não ajudar o empresariado a mudar o mindset dele, é verdade. complica. E você sabe que a gente tem tido um movimento e as pessoas dizem, Beth, tu és otimista demais. Não, eu não sou otimista demais. Eu sou otimista e eu tenho dados. Eu tenho fatos que me levam a ter a certeza que esse momento é uma virada de chave. Acredito. Não é o que você acha. Quando a gente começou esse movimento de estímulo às pessoas investirem e melhorarem o seu negócio, porque nós estaríamos vivendo um outro momento, as pessoas falavam, algumas pessoas falavam assim, alguns empresários, tá bom, eu vou investir depois da COP. Você não já ouviu muitas vezes essa história? E depois da COP? E depois da COP, gente, acreditem, o depois da COP já é agora. Nós já estamos vivendo um momento muito diferente do que nós éramos ano passado. Sem dúvida. Nós já não somos a mesma cidade, nós já temos hoje turistas de domingo a domingo, nós já temos uma capacidade de hotelaria. Hoje. Não temos. Se amanhã você chegar com uma equipe de São Paulo aqui, você vai ter dificuldade de conseguir hotel. Eu jantei ontem com um amigo de um fundo de São Paulo, lá no Chuchu Barbosa, ele adorou, restaurante de primeiro nível daqui do Pará, tem que falar bem. E lá do Paulo Vitor, mas ele não conseguiu o quarto aqui. Eu sei. Ele não conseguiu o quarto. Eu sei, todo dia ontem, chega isso. Segunda-feira. Exatamente. Ele então, chegou assim, aqui, gente, não existe depois da COP. A COP, o evento COP, ele vai ser em novembro de 25. Mas ainda tem mais de um ano para ele chegar. Mas nós já estamos vivendo uma nova cidade. Então isso não é porque vai acontecer a COP e aí as pessoas vão embora e depois a gente vai ficar a ver navios. Não existe isso. Nós vamos ter a dragagem do porto, nós vamos entrar de novo na rota de navios de cruzeiro, porque o nosso momento, ele é importante, ele é fértil para isso. Nós vamos você tem uma ideia? A COP29, ela vai ser no Azerbaijão, na cidade de Baku. Quem de nós sabia exatamente onde era o Azerbaijão? Quanto mais a cidade. Quanto mais que tinha uma cidade de Baku. Quando isso veio à tona, a gente começou a ir para o Google, né? Claro. Aí começou a dizer, onde é Baku? O que tem lá? Onde é exatamente o Azerbaijão? E é isso que vai acontecer com Belém. Ano que vem as pessoas já vão começar sim a querer saber onde é Belém, o que tem lá. Claro. Né? Tem jacaré na rua? Tem índio? E a gente vai dizer tem, venham ver que tem. Então assim, é um momento importante e sobretudo para a gente fechar esse tema de COP, eu te digo assim, é um momento ímpar para a gente discutir a Amazônia na Amazônia, porque todas as pessoas do mundo têm uma opinião sobre a Amazônia. E não conhecem a Amazônia, não sabem como a gente vive. O que tu está falando é uma frase que eu sempre falo. Eu prefiro tomar um café em Paris do que ler 10 livros sobre Paris. Então é melhor estar em Paris tomando um café. Aí. Tem que conhecer a Amazônia para falar de Amazônia um pouco. Claro que a literatura, o conhecimento sempre é importante, mas você viver a experiência é diferente. É assim. Eu sei que tu é entusiasta da COP, assim como eu sou, independente de bandeiras políticas, a CP não tem... Eu sempre digo, a CP ela é apartidária, mas ela não é apolítica. Exatamente. São coisas diferentes. Exatamente. Eu quero falar de Ampla contigo, rapidamente. Eu sei que tu vai ser jurado, eu vou fazer meu merchandising aqui do Prêmio Ampla. A CP vai estar lá. Me conta da expectativa. A gente bateu quase 150 inscrições. Pois é. Vai ser no Mangal agora em novembro. Olha, eu te digo assim, eu já disse isso para vocês lá da Ampla, mas assim, é uma iniciativa maravilhosa você estimular que os jornalistas leiam a Amazônia, escrevam sobre a Amazônia, pensem a Amazônia. Então, essa ideia do prêmio e de focar em reportagens com foco na Amazônia e na Amazônia foi maravilhosa. Eu estou amando. Claro, te confesso que eu estou com um pouquinho de medo, porque quando a gente pensa em ser jurada de uma coisa assim, meu Deus, mas eu não tenho muito esse perfil de... Mas você, tudo bem, você não é jornalista. É claro. O que a gente quer é o teu olhar. A gente vai ter um olhar do jornalista. Vai ter o jornalista, claro. Né? Mas assim, eu estou super ansiosa, super animada, eu acho que vai ser um momento maravilhoso. Quando eu recebi as matérias, já comecei a ler, achei bem interessante. E o que é bacana? É esse olhar que cada um tem diferente sobre a Amazônia. Né? Cada um de nós tem o seu. Estou super motivado com o prêmio. E, Beth, vou te falar do assunto que vai mais te deixar animada.
Netos, me fala, é diferente ter neto do que filho? Olha, Eu sei que tem uma vozona, de vez em quando eu passo lá pelo colégio lá da tua neta, eu vejo, tu tá lá, tu gosta de ver, é diferente a convivência? Não, mas é muito diferente. Eu vou parafrasear uma frase de um amigo meu, que ele diz assim, que se ele soubesse que neto era tão bom, não tinha nem tido filho. Mas assim, neto é uma coisa especial. Hoje a Nina é a luz da nossa vida. É a única neta? É a única neta. A Nina tem 2 anos e meio. E assim, a Nina é o amor da nossa vida. Uma criança na tua vida, na tua casa, nessa altura, é uma luz. Então assim, de repente, tudo o mais ficou secundário. E a Nina é a grande esperança. Ela tem até energia para continuar mais forte na CP, sem muito dúvida. forte. Muita atividade, E aí você começa assim, e a Érica, minha filha, a Nina nasceu praticamente no dia da minha posse, na CP. Aí a Érica, minha filha, dizia, poxa, justamente nesse momento que a Nina está nascendo, como é que tu vais assumir a CP? Tu não vais ter tempo para a Nina. E eu te digo que hoje, eu não tenho mesmo muito tempo para a Nina, mas eu falo com ela quase todos os dias, pelo FaceTime, pelo Facebook, e o meu tempo com ela é de tanta qualidade, isso às vezes parece que é piegas, mas é a pura verdade. Que eu não acho que a gente... Ela te energiza, né? Ela me energiza e eu não vejo ela sentir super falta, entendeu? Da minha presença física, porque o tempo que eu tô com ela é muito diferente. Beth. É muito bacana. Beth, um prazer estar contigo. Agradecer ao Portal Livre novamente, a CP, você está aqui representando a CP, falando também como empresária, como vó, como mãe, isso é muito legal, eu te conheço. E acima de tudo, também entusiasta pelo estado do Pará, isso é muito legal. Eu falei contigo no lançamento do Prêmio Ampla, tu estava super animada, a gente conversou na mesa. O paraense tem que torcer para dar certo, a gente tem que parar de torcer do contra. Claro. Esse é o sentimento. E é aqui que a gente vive. Eu te confesso que eu nunca quis sair daqui. Claro. Eu quero ter um dinheirinho para ir bem ali, mas é aqui que eu quero viver. É aqui que eu quero florescer e é aqui que eu quero que a Nina cresça e tenha esse bem-querer. Muito bacana, Beth. Agradecer aos nossos patrocinadores, a SegSat, a The Wine, a Ação Brasil XP e ao Portal Léo Moreira, o Portal Livre, que está sempre conosco. Esse projeto vai fazer 1 ano, então estou super animado. Agradecer ao André e a toda a produção da Leal por essa oportunidade. Um abraço. Agradeço muitíssimo a gentileza de vocês. Até a próxima, pessoal.